uma salva de palmas ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Teu amor nos encontrou, Pai. Nós Te agradecemos nessa noite, Senhor. Nós reconhecemos a Tua salvação em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. Como é bom nós lembrarmos daquele que nos salvou. Como é bom lembrarmos de quem nós pertencemos, de quem nós somos. Não é verdade? Queria falar uma palavra com vocês hoje, compartilhar com vocês a colheita através de uma vida transformada. Nós estamos declarando o ano todo, nós estamos já chegando em outubro, e desde janeiro, desde final de dezembro, na verdade, final de dezembro de 2015, nós como igreja estamos declarando, é chegado o tempo da colheita. Hoje é um culto especial, um culto que nós celebramos, nós não encerramos, mas nós celebramos esse trimestre que foi Seja Luz, Pregue a Cruz. Nós ficamos aí 3 meses em células, ficamos aqui nos cultos, nas reuniões de oração, lembrando desse tema, Seja Luz, Pregue a Cruz. Ser luz e pregar a cruz nada mais é do que falar de Jesus, de falar do Evangelho, falar da transformação que eu recebi em minha vida e de que outros também podem receber. Amém? Então, a colheita através de uma vida transformada. Através de uma vida transformada. Da minha vida transformada. Diga, a minha vida transformada. Através da minha vida transformada, eu posso ver uma grande colheita. Lá em João 4, João capítulo 4, do 31 ao 42, é a continuação da história da mulher samaritana. Nós já trabalhamos aqui algumas vezes esse texto da mulher samaritana, a primeira parte, que é quando ela tem esse encontro ali na fonte com Jesus. Quando Jesus revela quem é essa mulher samaritana, o passado dessa mulher. E esse texto de João 4, do 31, fala do depois desse encontro. O que aconteceu depois desse encontro? Depois que essa mulher samaritana se encontrou com Jesus. Quando ela deixa o seu cântaro, ela foi lá naquela fonte buscar água, talvez num momento de tristeza, de angústia, ela teve esse encontro com Jesus e deixa o cântaro e esse peso. E nós vamos ver o que acontece em seguinte. João 4, do 31 ao 42. Vamos ler lá juntos? Diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? No 34 disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Mas eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. No 38, eu os enviei para colherem e o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. No 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Esse foi o testemunho que ela deu. Ele me disse tudo o que tenho feito. E no 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E Jesus ficou, então, 2 dias ali. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Amém. Apenas uma vida
uma mulher que teve um encontro com Jesus. E por causa desse encontro, dessa transformação, uma aldeia toda pôde ser salva. E Jesus ali tem uma conversa com os discípulos e falam sobre o que nós estamos falando esse ano todo, sobre a colheita. Vamos ver mais como que é isso? O primeiro ponto dessa palavra é: apenas uma vida transformada fez a diferença. Você, apenas você, na sua família, pode fazer a diferença. Você pode olhar e falar: mas só eu sou salvo, só eu conheço Jesus, só eu honro a palavra. E o Senhor te fala nessa noite: pela sua vida, outros podem ser salvos, assim como aconteceu ali. No versículo 39 fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho: ele me disse tudo o que tenho feito. Após o encontro com Jesus, essa mulher não guardou para si o que ela recebeu. Ela deixou para trás o seu cântaro, aquele peso, o horário ali que ela foi buscar água, que era fora do comum, aquele horário. Ela deixou para trás tudo aquilo e foi falar para os outros o que havia acontecido com ela, o que Jesus tinha dito para ela, o que ela havia recebido, o que ela havia encontrado. Ela deixa para trás as marcas de tristeza, marcas de um passado. E queridos, muitas vezes nós olhamos para essa mulher samaritana, fala de 5 maridos, e Jesus fala: e o que você tem agora não é teu. Nós não sabemos se essa mulher teve 5 maridos por causa de uma vida toda promíscua, ou se porque de repente essa mulher foi abandonada 4 vezes. E talvez estava com um 5º marido que não era dela. Nós não sabemos a angústia, o peso que essa mulher trazia. Mas ela deixou tudo isso para trás quando ela se encontra com Jesus. O semblante dela provavelmente mudou. Com certeza mudou. Porque ela chega naquela vila e as outras pessoas acreditam que Jesus realmente é o Salvador do mundo por causa de um encontro, por causa de uma vida transformada. Ela foi levar o que tinha recebido de Jesus: salvação, paz. Só que para nós levarmos, para nós sermos luz, pregarmos a cruz, nós precisamos deixar o nosso passado, deixar as nossas marcas, deixar os nossos pesos, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos deixou triste, aquilo que nos impedia de avançar. E aí fazer a diferença. Nós precisamos ter a convicção de que sim, eu sou essa vida transformada. Que sim, eu sou essa vida transformada após o encontro com Jesus. Essa semana, aconselhando uma pessoa, eu falei assim: você tem que crer que Jesus pode transformar o seu lar. Não é o poder de uma igreja, de pastores, de liderança de uma célula, mas é o verdadeiro Jesus que está aqui hoje para transformar a sua vida, o seu casamento. É essa transformação. E aí, você pode dizer assim: mas a minha casa ainda não está completa. A construção ainda, e eu dei um exemplo para essa pessoa, eu falei assim: sabe que muitas vezes nós recebemos na igreja coisas boas na célula, ferramentas boas, materiais bons, para uma boa construção, para a construção de um novo lar, de uma nova família. Mas muitas vezes nós deixamos esse material, aquela pedra boa, aquela areia, aquele cimento, nós levamos para casa tudo aquilo. Vem a chuva e fica tudo lá largado, porque a gente não põe a mão na massa. Nós precisamos pegar esse material bom, essa obra, a reforma que Jesus quer fazer em nossas vidas, em nossas casas, e colocarmos a mão na massa e nos sujarmos. Porque colheita tem a ver com pôr a mão na massa. E aí tirar o entulho, esvaziar o terreno, tirar as tábuas velhas, podres, e começar uma grande construção. E aí você pode falar: pastora, mas a minha casa ainda não está pronta. A sua casa espiritual, eu estou falando, tá, queridos? Imagina essa cena espiritualmente falando. Não está pronto, então eu não posso falar sobre a transformação. Ela ainda não está pronta, mas ela está em transformação. Ela precisa estar em transformação. Você não pode receber esses materiais, essa pedra, essa areia, esse cimento, e deixar lá no canto, apodrecendo, a água levando, o vento levando embora. Porque aí sim,
não existe nenhuma transformação. Existe apenas um acúmulo de materiais bons. Mas quando você começa a mexer naquilo, não, então a gente vai começar a reforma. Não é quando... Começar a reforma não é tão fácil, né? Todo mundo quer uma reforma, não é assim? Ai, como eu queria fazer uma sala aqui, aumentar. Ai, como eu queria fazer um fundo aqui na minha casa. Ah, como eu queria pôr o piso novo. Ah, mas só de pensar em reforma, até desisto. Não é assim? E muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade dessa reforma. Vem o recurso, vem os materiais, e você recebe aquilo. E aí nós precisamos nos dispor a pôr a mão na massa, nos dispor a ficar numa situação de desconforto, porque a reforma gera um desconforto, a reforma, a transformação, ela gera aquela sujeira, aquela poeira, mas você sabe que vai existir um fim, você sabe que existe um propósito, você sabe que vai existir um final daquilo, que vai ser para melhor. Então é essa transformação. Quando eu falo de uma vida transformada, não quer dizer que você ainda está pronto. Talvez esteja lá a plaquinha, estou em obra. E vamos falar a verdade, todos nós estamos em obra. Não é verdade? Todos nós temos cômodos a serem reformados em nossa casa. Todos nós temos pedacinhos que precisam ali de um piso novo, de uma parede nova, de uma tinta nova, de um renovo. Todos nós estamos em constante transformação, mas nós precisamos estar em transformação. Os materiais precisam estar sendo usados. Eu preciso estar com a mão na massa e deixando Jesus me moldar, amém? E quando eu deixo o passado, as marcas, isso tem a ver com transformação. Mesmo que nós ainda não estejamos totalmente transformados, mesmo que a obra ainda não está concluída, celebre o início da reforma, celebre o começo da transformação. Que Jesus já começou na sua vida, que Jesus já começou no seu casamento. Tem mais ainda um ponto nesse versículo 39 que fala assim, versículo 39, o testemunho dessa mulher foi: Ele me disse tudo. Jesus, o próprio Jesus, disse tudo acerca da vida dessa mulher. E nós aprendemos aqui nesse ponto a reconhecer a voz de Jesus nos momentos difíceis. É nos momentos mais difíceis de nossas vidas que nós precisamos reconhecer a voz de Jesus. Queridos, é decisivo. Ali depende o seu futuro. Eu creio que muitos aqui, se perguntar, estão passando por momentos difíceis, por lutas. E eu quero te dizer que é nessa hora que a voz de Jesus precisa estar... Você precisa estar bem conectado com a voz de Jesus. Porque dali depende o seu futuro. Quando nós estamos em momentos difíceis, Jesus vem e nos encontra. Ele vem. E aqui Ele está hoje para te encontrar. E para te falar aquilo que você precisa ouvir nesses momentos difíceis. Como nós cantamos, quando abatido estou e tua voz não posso ouvir. Mas eu seguro que nas promessas. Eu seguro nas promessas do Senhor e prossigo. Amém, queridos? Reconheça a voz de Jesus nos momentos de dificuldades. Não deixe de vir à casa de Deus. Não deixe de vir à célula. Não deixe de fazer o devocional. Não deixe de participar. Porque às vezes nós vemos um irmãozinho aqui que faltou da tua célula do lado. E você vai ver, por que você não foi? Porque está muito difícil em casa. Porque as coisas estão difíceis. E são nesses momentos que nós precisamos renovar a nossa fé. Ouvir a palavra de Deus. Talvez lá em casa sozinho eu não consigo buscar. Então eu venho para a casa de Deus e é num momento de louvor que de repente Deus começa a me curar. É no momento da palavra, do louvor, talvez um abraço ali na recepção. Uma palavra que é liberada na sua vida. E você fala, puxa, era tudo isso que eu estava precisando ouvir. E Deus usa as pessoas para falar a voz dele ao seu coração. Deus usa pessoas. Então, em momentos difíceis, não deixe de vir à casa de Deus. Em momentos difíceis, não se esconda, não fique na caverna, mas ouça a voz de Jesus te chamando para a presença dele. Vários textos na Bíblia falam de pessoas que estavam em momentos difíceis de enfermidade, momentos difíceis no casamento,
A Bíblia é cheia dessas histórias de que Jesus encontrou pessoas nesses momentos difíceis. Amém? Ele está aqui hoje para te encontrar. Ele está aqui hoje para mudar a sua vida. Ele está aqui hoje para mudar a nossa cidade. Ele está aqui hoje, agora. Jesus está aqui agora. Pela fé, eu preciso ter essa convicção de que Jesus está comigo nos momentos mais difíceis. Ele está comigo. Amém, igreja? Então esse é o primeiro ponto. Apenas uma vida que foi transformada, apenas um semblante que foi mudado, apenas uma história, apenas um passado que foi deixado para trás. Uma vila inteira se converteu. Uma aldeia inteira, um bairro todo, já pensou um bairro todo ser ganho para Jesus por causa de um testemunho? Um testemunho. Ponto 2 é: ajuste o foco para a colheita. Ajuste o foco. Muitas vezes nós estamos olhando para várias outras coisas, menos para a colheita. Nós estamos aqui o ano inteiro, já posso falar o ano inteiro, porque nós estamos já em setembro. O ano inteiro é chegado o tempo da colheita. E esses frutos da colheita é para você e para sua família. Esses frutos da colheita é para a sua geração, é para os seus filhos. Vamos lá para o versículo 31 ao 34 de João 4. 31 fala assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para Jesus? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, os discípulos, Jesus estava sozinho ali com aquela mulher, porque os discípulos tinham ido atrás de comida para Jesus. Queridos, só que eles estavam focados no natural. Eles estavam achando que aquela conversa, aquele movimento era sobre a sede de Jesus ali na fonte. Eles não estavam entendendo a colheita que estava acontecendo ali. Colheita de almas, vidas sendo salvas. E é por isso que eu falo: ajuste o foco para a colheita. Ajuste o foco da câmera lá, desfocada. Sabe quando você pega o celular lá para tirar uma foto, tá embaçado? Ajuste o foco. Ajuste o foco para a colheita. Eles estavam olhando para o mundo natural. Eles estavam olhando a fome, a sede de Jesus. E será que alguém trouxe comida para Jesus? Jesus come. Jesus, você tem que comer. Talvez ele estava assim: mas nossa, por que Jesus está falando com esse povo? Jesus, você tem que comer. E Jesus olha para ele e fala: tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí, os discípulos ainda não entenderam, queridos. Não é assim? Muitas vezes a gente está vivendo situações e nós não entendemos o mundo sobrenatural. Nós ficamos só aqui no natural. E aí eles perguntam para os outros: mas será que alguém trouxe alguma coisa de comer para Jesus? E aí Jesus precisa explicar para eles, quase desenhar. E fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus começa a falar: queridos, esse encontro aqui, nessa fonte, esse encontro aqui nessa vila, já foi marcado lá no céu. Deus queria que eu estivesse aqui, o meu Pai queria que eu estivesse aqui. Eu estou cumprindo a agenda de Deus. Não é por acaso, não é por causa de uma fome, uma parada qualquer aqui. Quantas vezes as coisas saem da nossa agenda, as coisas saem de como deveriam acontecer e a gente começa a reclamar? Quantas vezes demora demais numa fila, ou você tem que passar por um lugar que não estava programado? Talvez você tinha programado passar por um lugar e de repente mudou o circuito ali, a agenda. E nós não entendemos que pode ser o Senhor mudando, talvez nos livrando
de algum mal no trajeto, mas talvez nos levando para dar a oportunidade de alguém conhecer esse Jesus, de alguém ouvir falar daquilo que Deus tem feito, de que Jesus tem feito em nossas vidas. Então, queridos, preste mais atenção. Preste mais atenção quando as coisas mudam, quando o curso ali muda. Não é natural. Com certeza Jesus está ali no meio. Não reclame, não fala, mas fala: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem? Qual é a sua vontade? Seja luz, pregue a cruz. Senhor, quem que é que está precisando ouvir do Evangelho? E muitas vezes nós achamos que falar do Evangelho precisa de uma cena, uma oportunidade única, algo preparado, um culto, uma célula. E na verdade Jesus nos ensina que qualquer momento, qualquer curso ali na fila do banco, talvez ali numa espera de um médico, talvez num exame de sangue, você tenha a oportunidade de falar sobre Jesus. Essa semana passada eu fui fazer um exame de sangue, grávida, faz um monte de exames, lá tira lá não sei quantos tubinhos, e a pessoa que estava tirando lá o sangue estava conversando comigo e conversando logo cedo. Eu falei: nossa, converseiro, né? Gosta de conversar, né? E falando da vida dela, falando de um velório e falando de algumas coisas. E aí eu falei: entendi. Acho que ela está precisando ouvir alguma palavra. E logo cedo, tão cedo, ela estava tão carregada de coisas tão tristes, de velório, de coisas tão ruins. E eu falei: olha, mas Deus sabe de todas as coisas, o plano de Deus. E pude ir falando, falei assim: olha, eu estou aqui na minha 2ª gestação, confiando em Deus, confiando que Ele pode, confiando nas promessas de Deus. E aquilo, ela olhou assim: nossa, puxa vida. Eu pude falar para ela assim: olha, foi bem rápido a promessa de Deus vindo de novo para a minha vida, né? Parecia que tudo tinha se perdido. E num momento muito rápido, ali, tirando sangue, muito rapidinho. Rapidinho não tanto, porque são 8 tubinhos ali, né? Então não é tão rapidinho, mas demora mais para quem está sendo picado ali. Mas era uma oportunidade. Talvez se eu ficasse quieta, se eu falasse: é verdade, você foi no velório? Talvez ela não seria encorajada naquele dia. Talvez ela não ouviria de um testemunho de que, olha, Deus faz, mesmo quando as promessas parecem que se vão, Deus vem e traz o renovo, Deus vem e faz de novo. Amém? Porque o tempo é dele e nós não entendemos. Então, queridos, não percam as oportunidades. Não percam as oportunidades. Não percam as oportunidades, porque o tempo é agora. O tempo é agora. Nós precisamos ajustar o nosso foco. Talvez eu poderia estar ali naquela sala e meu foco, meu objetivo é tirar o sangue, é fazer esse exame. Mas não, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades, todas as oportunidades. Ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Esteja atentos aos detalhes de quando nós falamos seja luz, pregue a cruz. Não é algo uau, não, é algo simples. É algo simples. E os discípulos não estavam entendendo ali o que estava acontecendo. Jesus precisou explicar para eles: olha, eu faço a vontade do meu Pai, eu faço aquilo que o meu Pai fala para eu fazer. E aí a nossa pergunta é: sabe por que a gente às vezes perde as oportunidades? Porque às vezes a gente não está sabendo qual é a vontade de Deus para nós, para aquele dia. Muitas vezes a gente não está focado na vontade, nos planos de Deus. A gente está focado só na nossa rotina, só na nossa agenda. E Deus está nos chamando a atenção para as coisas que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Terceiro e último ponto: ajustando o relógio e os calendários. Ajuste o seu relógio e não é para o horário de verão. Ajuste o seu calendário e não é para 2017. Ajuste o seu relógio e o seu calendário. Ajuste o tempo. Vamos ver por quê? Primeiro nós vimos apenas uma vida transformada salvou uma aldeia. Jesus precisa apenas de uma vida. Depois nós vimos ajuste o foco
Em último lugar, ajuste os relógios e os calendários. Versículo 35 diz o quê? Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe por quê? Naquela época ali que Jesus estava falando, provavelmente faltava de 3 a 4 meses para que houvesse realmente a colheita natural. Jesus falou, vocês estão olhando ali aqueles campos, e você sabe aquela que você fala assim, daqui 3 a 4 meses vai estar bom para colher. Isso era o mundo natural, era o que eles podiam ver. Mas Jesus fala para ele, abram os olhos. De que olhos Jesus está falando? Quais são os olhos que Jesus está falando? Abram os olhos. Por acaso eles não estavam enxergando aqueles campos verdes? Aqueles campos não maduros? Aqueles campos não prontos, que ia faltar alguns meses ainda? Jesus, o teu calendário está errado. Jesus, o teu relógio não está ajustado. E Jesus fala, abram os olhos. Quais são os olhos, queridos? Quais são os olhos, igreja? Olhos espirituais, porque nós somos espirituais. Abram os olhos espirituais e vejam, os campos estão prontos. Os campos estão maduros. Jesus olha e diz isso. O que isso significa para nós? O tempo é agora. A colheita é agora. Existe uma urgência. No mundo espiritual existe uma urgência. Sabe por quê? No mundo natural, realmente existe um tempo entre plantar e colher. No mundo natural existe um tempo, existe uma espera. Mas no mundo espiritual, o tempo é agora. Existe uma urgência. Existe uma urgência. Sabe por quê? Nós não sabemos o dia de amanhã. De cada um de nós aqui, dos nossos familiares, daqueles que passaram pela sua vida. Talvez alguém passou pela sua vida e você falou, poxa, aquela pessoa morreu e eu não falei de Jesus para ela. Será que alguém falou? Será que alguém se lembrou que o tempo é agora de ser luz e pregar a cruz? O tempo é agora. Nós temos que estar prontos a todo momento. Abram os olhos. E quando nós falamos abram os olhos, tem tudo a ver com o nosso nome de igreja, Comunidade Evangélica Siloé, o tanque de Siloé. O que aconteceu ali? Um cego foi curado no tanque de Siloé. Eu era cego e agora vejo. No tanque de Siloé, ali naquele tanque, eu era cego e agora vejo. Queridos, o Senhor te trouxe para esse lugar, para essa casa, para essa igreja, para você abrir os seus olhos espirituais. Para você abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Não ficar olhando apenas o natural, mas para ver o que Jesus tem, a transformação que Jesus tem. O campo, a colheita. No 36 diz, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Talvez você semeou a palavra, mas outra pessoa vai colher. Mas se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Se alegram juntos, sabe por quê? Porque são frutos para a eternidade. Domingo passado nós tivemos aqui de 4 a 5 pessoas, tomando a melhor e maior decisão de suas vidas. Decidir por Jesus Cristo. Decidir por entregar a sua vida a Jesus. Entregar o seu futuro, o seu presente, o agora, para Jesus, e também o passado. Nós entregamos os tempos nas mãos de Jesus. O tempo é agora. E essas vidas que tiveram aqui nesse domingo, com certeza, serão frutos eternos. Frutos eternos. As famílias serão mudadas, transformadas. Frutos eternos. No 42 diz, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eles creram por causa do testemunho daquela mulher, mas eles também decidiram e pediram para ouvir de Jesus, do próprio Salvador, e tiveram então a convicção de que Ele é o Salvador do mundo.
Ajuste os seus relógios, ajuste o seu calendário. É chegado o tempo da colheita. A hora é agora. A hora é agora de nós falarmos do Evangelho, de nós falarmos da volta de Jesus. Nós temos cantado tanto sobre a volta de Jesus. A hora é agora. E para isso nós precisamos, então, aceitar essa transformação de Jesus. Essa transformação em nossas vidas. Todos nós estamos nesse processo de transformação. E quando nós aceitamos esse processo, nós podemos então ser luz e pregar a cruz. Existem uma porta e uma chave. A porta é a oração. A chave é o jejum. Oração e jejum é uma porta e uma chave para nós então ganharmos essas vidas, a sua família, aqueles que ouviram da palavra, mas ainda não creram. Aqueles que ouviram da palavra, mas ainda não receberam. Aqueles que ouviram que Jesus veio, desceu aqui na terra, mas ainda não recebeu Ele como Senhor e Salvador. Jejum e oração por essas vidas. E lá em Isaías 58, fala de que oração e jejum abrem as fontes e elas começam a jorrar em nossa cidade, em nossa família. Nós temos nos reunido como casa de oração 24 horas, orando pela nossa cidade, orando pela nossa família. Quarta-feira nós oramos por aqueles que receberam já a palavra, por aqueles que um dia já ouviram do Evangelho. Orando para que essas pessoas honrem o nome de Cristo, orando para que essas pessoas recebam assim como nós recebemos. E lá em Isaías 58, do 5 ao 12, fala do jejum que Deus espera de nós. Não só esse jejum de se abster de comida e bebida, mas também fala de nós nos importarmos com o próximo, de nós nos importarmos com aqueles que estão ao nosso redor. E aí sim a nossa luz resplandecerá. E aí sim a nossa luz se acenderá em meio às trevas. Quando nós começarmos a olhar para aqueles que estão ao nosso redor. E diz lá no 8, fala, no Isaías 58, 8 fala assim: aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a cura. Quantos precisam de cura? Quantos precisam de renovo ao nosso redor? Aí sim, quando nós entendermos que o Senhor espera de nós é essa cura, é levar a libertação para aqueles que estão presos. Quando nós entendermos isso, aí sim surgirá a sua cura. E você verá a glória do Senhor, e ela será a sua retaguarda. E você clamará ao Senhor, no versículo 9, e Ele te responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. E continua lá, falando: se você, com renúncia própria, beneficiar os famintos, satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. E sua noite será como o meio-dia. A sua tristeza se transformará em alegria. A sua noite não será mais noite, as suas trevas serão dia, porque o Senhor estará com você, o seu clamor, e o Senhor dirá: aqui estou. Quando nós entendermos sobre ser luz e pregar a cruz. E termina lá um versículo que nós conhecemos muito, que é o 11 e o 12. Fala: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Se o seu povo reconstituirá velhas uninas e restituirá os alicerces antigos, você será chamado de reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Essa é a promessa do Senhor, para quando nós entendemos quem nós somos, para quando nós entendemos sobre ser luz e pregar a cruz. Amém, igreja? Queria convidar você para ficar em pé. Vamos cantar mais uma vez esse louvor, vamos adorar mais uma vez. Entendendo que nossas fontes
jamais irá se secar quando nós estamos perto de Jesus. Que nós teremos um jardim bem regado, que as águas não faltarão. Porque nós entendemos quem é Jesus em nossas vidas. Porque nós entendemos que Ele veio para nos salvar, para nos transformar, mas também para trazer transformação para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Gostaria de te convidar para louvar mais uma vez. Tem como perdão um culto desse, meus amados? Como Deus tem descido sobre nós, como Deus tem trazido direção para a tua e para a minha vida, amém? Por isso que eu quero te animar nessa semana, conforme a pastora falou, uma vida transformada, uma pequena certeza que transformou. E essa certeza que eu quero que você saia nessa noite, para que você saia nessa certeza, para que durante essa semana você consiga falar do amor do Senhor de uma forma curta, de uma forma breve. Falando, olha, eu ainda não conheço tudo sobre Deus, mas eu tenho uma certeza. Ele tem se manifestado na minha vida e tem feito a diferença. Vá com essa certeza, vá com essa paz. Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, te agradecemos por Tua graça, te agradecemos pelo Teu favor, te agradecemos, ó Pai, que um dia o Senhor veio e nos libertou e nos liberou para obras maiores. E nessa noite, te agradecemos e consagramos essa semana, cada família aqui representada, que todos nós sejamos plantados nessa casa, para frutificarmos juntos, ó Pai. Abençoamos essa semana, nós temos a certeza que o Senhor estará conosco, acima das lutas, acima das dores. O Senhor vai reinar com poder, com graça e com autoridade, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para termos a Tua paz, Senhor, e a Tua ousadia ao longo dessa semana, em o nome de Jesus. Amém, amém. Dá aqueles 50 abraços, abençoa a vida da pessoa do teu lado, que Deus te abençoe, uma semana marcada pela presença do Senhor na tua vida, em nome de Jesus.